E galera, finalmente depois de tanta espera, o trailer 2 do GTA 6 finalmente chegou. E com ele, várias novas teorias estão sendo desenvolvidas dentro da comunidade, mas que fazem bastante sentido. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, além do segundo trailer do GTA 6, dia 6 de maio, a Rockstar Games também compartilhou mais de 70 novas imagens do GTA 6, além de uma série de informações a respeito dos personagens e das novas cidades que vão estar presentes no jogo. E galera, é tanto conteúdo que foi revelado pela Rockstar Games que é até difícil cobrir todas essas novidades, mas a gente tá tentando fazer o nosso melhor aqui no canal Sunnyplay. Já saíram vários vídeos a respeito desse novo conteúdo, mostrando as novas cidades, novos personagens, analisando e reagindo ao novo trailer. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando as novas teorias que estão sendo levantadas pela comunidade e que, embora tudo isso não tenha uma comprovação, mas fazem bastante sentido. E galera, a Rockstar Games revelou diversas informações sobre o background do Jason e da Lúcia. Isso nos ajuda a compreender melhor como será a trama do jogo, além de saber um pouco mais sobre o passado dos novos personagens. E bom, o que deu pra entender é que a Lúcia, por mais que ela tenha uma origem hispânica, ela viveu uma parte da sua vida em Liberty City, o que reacendeu uma teoria já bem conhecida pela comunidade de que a Lúcia pudesse ser filha do Luis Lopes, que pra quem não tá ligado é o protagonista da expansão Ballad of Gay Tony do GTA 4, que assim como a Lúcia também tem uma origem hispânica e teria algumas semelhanças além da aparência com a nossa nova protagonista. E bom, na descrição da Lúcia revela que ela aprendeu a lutar boxe com seu pai, o que não deixa bem claro se ele é um professor ou simplesmente já treinava o esporte e decidiu passar isso adiante para sua filha. Inclusive, em uma das missões do GTA 4 existe uma luta clandestina, o que traz bastante o foco da habilidade do Luis Lopes. E bom, depois dessas novas informações a respeito da Lúcia, a rapaziada levantou esse questionamento: será que ela é filha do Luis Lopes? Outro personagem icônico da franquia que pode ter um grau de parentesco com a Lúcia seria a personagem Catalina, que aparece no GTA 3 e retorna no GTA San Andreas. E bom, apesar das similaridades, rapaziada, eu confesso pra vocês que eu não acredito muito nessa teoria, tá? Isso porque a Lúcia aparenta ter pouco mais de 20 anos, 25 anos. E bom, se ela fosse filha do Luis Lopes, ela já deveria ter nascido na altura da história do GTA 4. E bom, aparentemente, né, ninguém menciona que o Luis Lopes teria uma filha naquela altura. Então, se ele tivesse uma filha após a história do GTA 4, ela ainda não teria nem 18 anos. Mesmo assim, seria muito interessante que ela tivesse algum grau de parentesco, né? Por mais que não fosse filha dele, tivesse alguma proximidade com esses personagens tão conhecidos. Outro ponto interessante, né, que pode corroborar que realmente a Lúcia não é filha do Luis Lopes, é que o sobrenome dela é Lúcia Caminos. Pode ser até que ela tenha um Lopes ali no nome, né? Lúcia Lopes Caminos, mas pelo menos no jogo, apenas esse único sobrenome é revelado. Tá, mas não é só a Lúcia que a comunidade acredita que encontrou seus descendentes. Outra teoria que já vem sendo levantada há bastante tempo e após o lançamento do trailer 2 ganhou ainda mais força é que o Jason seria um descendente do Arthur Morgan do Red Dead Redemption 2. É isso mesmo. O Arthur poderia ser aí um bisavô, tetravô do Jason. Isso porque, se vocês analisarem, eles possuem bastante semelhanças físicas, além também do jeitão de brutamonte, mas com coração fofinho. E bom, já foi confirmado lá nos vazamentos de 2022 que o chapéu do Arthur Morgan vai estar presente no GTA 6. Será que é uma herança de família pro Jason? E bom, rapaziada, outra teoria que vem sendo bastante discutida aí na internet é de uma suposta traição no final da história entre o Jason e a Lúcia. E bom, o que poderia comprovar essa teoria é que a história do GTA 6 tem um forte embasamento na história de Bonnie e Clyde, que seria o casal de criminosos que dominava os anos 30. Não tem nenhuma garantia que a história do jogo vai ser muito parecida com a de Bonnie e Clyde, mas já existem diversos indícios que podem comprovar isso. Inclusive, a nova data de lançamento do GTA 6, dia 26 de maio, não foi escolhida pela Rockstar por acaso. Isso porque essa é a mesma data do funeral de Bonnie e Clyde, que aconteceu dia 26 de maio de 1934. O que vamos combinar? Não pode ser apenas uma coincidência, né? E bom, o final da história de Bonnie e Clyde não é nada pacífico. Na verdade, eles acabam muito mal nas mãos da polícia. E a teoria é que esse pode ser um dos finais de Jason e Lúcia no GTA 6, né? A possibilidade de você ter finais alternativos, mas a possibilidade de um final canônico levar o mesmo destino para os nossos protagonistas. Só que não para por aí não, tá? Como vocês sabem, geralmente nas histórias da franquia GTA, sempre existem nuances de traições. No próprio GTA V existe uma traição do
Michael com Trevor e também na possibilidade dos finais ali, uma suposta traição do Franklin, tanto com Trevor quanto com o Michael. E o que a comunidade vem acreditando é que o mesmo pode acontecer agora no GTA 6, já que o foco do jogo é o relacionamento dos protagonistas, inclusive isso é muito evidenciado no trailer 2, né? Diversas atividades que eles fazem junto, a conexão que eles têm, confiança, então, bom, o final pode não acabar tão bem assim. Inclusive, rapaziada, essa semana aí, no dia 6, eu participei da cobertura do Flow Games do GTA 6. E bom, eu fiquei muito feliz de poder participar lá, vocês pediam bastante pra isso acontecer, e finalmente aconteceu nessa data tão especial. E um dos assuntos que a gente discutiu lá é que em uma das cenas do trailer, há alguns indícios de que o Jason pode estar andando fora da linha com a Lúcia. Se é que vocês me entendem. Isso porque na cena em que ele aparece jogando o videogame, é possível ver 2 garrafas de cerveja sendo consumidas, 2 controles do videogame ligados e um copo ali no mínimo suspeito. O que vamos combinar? Se um homem tá bebendo uma cerveja numa garrafa long neck, ele não vai usar copo, né? E bom, claro que isso tudo não passa de uma teoria, né, rapaziada? Mas essa atitude do Jason aí foi no mínimo suspeita. O que vocês acham? E bom, por falar em Jason, já deu pra ver que ele é um cara bonitão, tá com o corpo em dia e é inclusive cobiçado por outras mulheres no jogo. Mas isso não é à toa, tá, rapaziada? Aparentemente o Jason é um cara que cuida bastante da saúde, faz musculação. Não é à toa que o cara tá rasgado, né? E isso pode indicar o retorno das academias no jogo, que é algo que todo mundo sempre esperou desde o GTA San Andreas. Inclusive, em uma das cenas que aparece em destaque no trailer, o Jason tá lá fazendo um supino com mais de 100 quilos, velho. Então, pelo visto, rapaziada, a gente vai poder malhar no jogo e investir no visual dos nossos protagonistas. Mas não para por aí não, tá? Quem conhece de academia, quem já estudou sobre o assunto, sobre ganho muscular, sabe que o Jason tá com um físico um pouco mais do que avantajado. Talvez um físico que seria impossível de conquistar apenas treinando, o que traz a possibilidade do Jason tomar algum tipo de anabolizante, rapaziada. Isso porque o físico dele realmente tá acima do que poderia ser conquistado de forma natural. E bom, o Jason supostamente tem um histórico militar, e a utilização desse tipo de suplementação é bem comum pelos militares. Isso porque ela ajuda a ter um aumento de força física, resistência e, consequentemente, na aparência. E bom, vamos combinar, mano. Vocês acham que esses soldados aí conquistaram esse shape de forma natural? Não dá, né? O cara cheira a suco, ele urina, trembolona. Outra atividade que pode estar retornando no GTA 6 é a sinuca. Isso mesmo, se você é o famoso baianinho de Mauá, você vai poder se divertir bastante no GTA 6. Outras atividades também aparecem nas imagens e no trailer, como partidas de basquete, canoagem, entre várias outras. Se vocês quiserem, futuramente eu posso trazer um vídeo mostrando só as atividades que já foram confirmadas no GTA 6. Comenta aqui. E bom, uma outra teoria que está sendo levantada pelo público é que o game vai ter diversos sistemas meteorológicos, sendo possível ver tempestades, furacões e até mesmo inundações no mapa. E olha que essa teoria tem bastante embasamento, isso porque no trailer 1, na cena em que passa algumas imagens de uma perseguição policial, é possível ver que no fundo, uma das ruas está submersa na água, indicando, né, que algumas regiões podem realmente ter inundações. E nessas novas imagens reveladas pela Rockstar Games, é possível ver uma espécie de lago, com um homem andando em um caiaque, e bem atrás dele existe um medidor de nível de inundação, que revela que aquela região pode ter níveis de água bem mais elevados. Imagina só que insano você chegar em uma região e uma hora ela tá inundada, na outra o nível da água tá mais baixo, e às vezes isso poder até influenciar no gameplay, você ter que esperar o nível da água baixar pra encontrar algum item ou pra fazer alguma missão. Sério, os detalhes desse jogo estão muito surpreendentes. Tá, mas uma teoria mais interessante aponta que o Brian Heather, um dos melhores amigos do Jason, pode ter conhecido o Tommy Vercetti, ou até mesmo, né, conhecer, ainda ter algum tipo de vínculo com ele. Isso porque na biografia do personagem é revelado que ele atuou na era de ouro do contrabando em Vice City, e seria justamente na década de 70 e 80, quando se passa o GTA Vice City. E bom, se vocês sabem do que a Rockstar tá falando ali, nessa época teve um boom de contrabando daquela farinha branca lá, dos países da América do Sul, lá para os Estados Unidos através de Miami. E bom, no GTA Vice City, quem é que dominou esse contrabando na época? Inclusive, o Tommy Vercetti é referenciado diversas vezes nessas novas imagens e no trailer pelo próprio Brian Heather. Isso porque ele costuma utilizar aquele tipo de camiseta que era utilizado pelo Tommy Vercetti, com cor azul bebê, diversos tipos de estampas, de flores, animais. E vamos combinar, se os dois são magnatas dessa época, com certeza eles já devem ter feito o negócio.
E bom, rapaziada, as novas imagens revelam que as cidades reveladas pela Rockstar Games no seu site não serão as únicas presentes no game. Isso porque existem diversas placas de carros que possuem outras cidades ou até mesmo estados na sua identificação. Uma delas é a própria Liberty City, e a outra seria uma tal de Georgiana, que não ficou muito claro se é uma cidade ou até mesmo um outro estado. É isso mesmo, pode ser que o GTA 6 tenha 2 estados. Leônida, que seria uma paródia do estado da Flórida, e essa tal de Georgiana, que pode ser muito bem uma paródia a Georgia, que curiosamente é um estado que faz divisa com a Flórida, né? Então é um estado que ficaria do lado de Leônida. E aí fica a possibilidade de algum momento durante o modo história do jogo a gente ir até Georgiana ou até mesmo ir até Liberty City e ter acesso a cidades ou até mesmo um estado que não tá presente no mapa fixo do jogo. Algo bem semelhante ao que acontece lá no GTA V quando a gente vai pra Ludendorff ou até mesmo no GTA San Andreas quando a gente retorna pra Liberty City. Mas e aí, o que será que nos reserva de novidades a respeito do mapa do GTA 6? E bom, rapaziada, como eu já comentei com vocês, uma teoria que já vinha rolando a respeito do Jason é que ele seria um ex-policial. Isso porque lá nos vazamentos de 2022 existe uma série de gameplays em que mostram uma atuação mais tática do Jason, um domínio maior com as armas, técnicas de cover, o que mostra que ele realmente sabe o que tá fazendo. E agora, com essas novidades reveladas pela Rockstar Games, já ficou mais do que confirmado que de fato o Jason era um ex-militar e que provavelmente atuou nos Marines, que seria a Marinha Americana, que é basicamente o maior escalão do exército americano, rapaziada. Geralmente os Marines são soldados extremamente bem treinados, né, com porte físico atlético e que possuem um domínio bélico invejável. E a partir disso, diversas teorias vão surgindo, né, rapaziada, principalmente a respeito do Jason ser um militar corrupto ou que até mesmo se rebelou contra as forças armadas dos Estados Unidos. Mas a pergunta que fica é: como que o Jason foi de um militar para um ladrão de lojas? E rapaziada, um dos aspectos que podem se destacar no GTA 6 é a utilização do celular e das redes sociais. Isso porque o jogo se passa nos dias de hoje e bom, a internet dominou tudo, né? Você consegue acessar qualquer tipo de site ou fazer as coisas mais inusitadas a partir de um celular. E essa interação vai estar presente no GTA 6, eu acho que já ficou bem claro nos trailers e nas novas imagens. E bom, em uma das cenas do trailer, é possível ver uma espécie de influenciador se filmando e de fundo tem o Jason e a Lúcia. Até então tudo bem, né? Todo mundo faz vídeo, faz selfie, não tem nada demais. Agora, o mais curioso é que o Jason e a Lúcia parecem desconfortáveis com a situação, como se eles não quisessem se expor. E bom, levando em consideração o contexto do jogo, faz total sentido. Os caras são ladrões altamente procurados pelos Estados Unidos, e é possível que boa parte da história do jogo, a sua identidade não seja revelada. Agora, a partir do momento que os caras são expostos ali por um influenciador que tem muitos seguidores e que tá postando um vídeo com eles, pode acabar revelando as suas identidades ou até mesmo expondo onde eles estão, o que com certeza pode impactar na dinâmica do gameplay ou até mesmo alterar a história do jogo. O Phil Cassidy do GTA Vice City pode estar de volta no GTA 6. Isso porque durante o trailer aparece um comercial da loja Phil's Ammunition, que bom, é uma loja de arma, como todo mundo já deve imaginar, só que pertenceria a esse personagem chamado Phil, que vamos combinar, rapaziada, é exatamente igual o Phil Cassidy do GTA Vice City, tirando o fato dele parecer um pouco mais jovem nesse trailer, o que fez a comunidade já criar algumas teorias de que na verdade esse aí não seria o Phil Cassidy, até porque no GTA Vice City ele acaba perdendo um braço. E bom, nessa imagem aí ele tá inteirinho. Então esse novo Phil que aparece pode ser o filho do Phil Cassidy, e ele só tá dando sequência pros negócios da família. Ou então também existe a possibilidade da Rockstar Games simplesmente ter feito um reboot do personagem e tá pela primeira vez na história da franquia reutilizando um personagem de uma geração passada na nova geração. Outras pessoas querem acreditar que esse é um vídeo antigo, que foi gravado lá na década de 80 e 90, e ali em algum momento do jogo a gente tá apenas reassistindo. Ou até mesmo que os universos da Rockstar não possuem separação, então não teria mais essa de universo 2D, 3D, HD. Agora seria tudo no mesmo universo e realmente o Phil Cassidy do GTA Vice City pode estar retornando no GTA 6. Será mesmo? E bom, rapaziada, em uma das cenas do trailer é possível ver o Jason jogando videogame. Bom, não é exatamente isso, tá? Ele não tá jogando de fato, mas é possível ver dois controles que se assemelham muito aos controles DualShock do PlayStation 4. Bom, basicamente é o mesmo controle. E de fundo também dá pra ver o que seria uma paródia do PlayStation 5. E bom, como vocês já sabem, nos jogos mais clássicos do GTA, é possível jogar alguns jogos de videogame. Isso era possível de fazer no GTA San Andreas, no GTA 4, e a teoria é que esses jogos estejam
de volta agora no GTA 6 e melhor, você poder jogar jogos ainda mais avançados dentro do próprio GTA 6. Já pensou quão incrível isso seria? Sério, se eu fosse a Rockstar eu já colocava lá pra você jogar o GTA San Andreas no GTA 6. No mínimo isso aí iria quebrar a internet. E rapaziada, por último, mas não menos importante, a teoria que mais tá manifestando comentários na internet, que o GTA 6 vai ter um terceiro protagonista. Bom, como eu já comentei nesse mesmo vídeo aqui pra vocês, Jason e Lúcia tem uma forte inspiração no casal Bonnie e Clyde, que não acabam nada bem. E bom, se isso fosse acontecer também lá no final da história do GTA 6, como a Rockstar Games lidaria com isso? Porque bom, se os dois protagonistas morrerem, com quem que a gente vai jogar? Pois é, rapaziada, essa teoria aponta que na verdade o GTA 6 teria um terceiro protagonista. E que seria possível que a gente seguisse jogando com ele após o final do jogo, ou até mesmo trazer uma terceira perspectiva durante toda a história do game. Tá, Sam, mas quem que poderia ser esse personagem? Rapaziada, durante o trailer, a Rockstar mostra alguns pontos de vista de um superior da polícia. Inclusive, nesse novo trailer, aparece uma cena que aparentemente é uma outra perspectiva de uma cena que aparece no trailer 1. Vocês lembram que no trailer 1 era possível ver a body cam de um policial? Que eles estariam arrombando o esconderijo de algum criminoso? Pois é, isso fez muita gente acreditar que aquele policial era o Jason. Mas agora no trailer 2 deu pra ter uma noção que na verdade não se trata do Jason, e sim daquela equipe policial que tá correndo atrás do Jason e da Lúcia. Inclusive é possível ver essa cena de outra perspectiva, com os policiais invadindo ali o esconderijo deles, e a teoria é que esse chefe da polícia seria o terceiro protagonista, que durante toda a trama a gente poderia escolher suas ações, né, ter um sistema de karma igual do Red Dead, onde você poderia escolher se o policial vai ser um policial bonzinho, vai seguir a lei e prender o Jason e a Lúcia, ou então se ele seria um policial corrupto que facilita as ações dos dois. O que traria uma dinâmica muito incrível pro jogo, né, rapaziada? Porque pela primeira vez na história do game, a gente poderia controlar um policial e inclusive ter esses lados opostos, né? A gente poder controlar o mocinho e os bandidos e no final ter aí essa quebra de expectativa trazendo um novo protagonista pro jogo. Vale relembrar que a história de Bonnie e Clyde tem uma forte participação do policial Frank Hammer, que foi o chefe de polícia que liderou a caçada contra Bonnie e Clyde. Inclusive, em diversos filmes do casal, a participação do Frank Hammer é bastante destacada, né? Porque ele foi o cara que persistiu, organizou diversas buscas e apreensões contra eles e que estava presente no final da jornada dessa dupla. Então, a possibilidade é que aquele policial que apareça no trailer 2 possa ter uma inspiração aí no Frank Hammer e realmente possa ser até mesmo um terceiro protagonista do jogo. Mas aí, o que vocês acham de todas essas teorias? E bom, rapaziada, essas são apenas algumas das teorias que estão circulando aí na internet. É óbvio que com o tempo muitas outras vão surgindo e a gente também vai poder descobrir ao longo do tempo se elas vão se confirmando ou não. Mas na sua opinião, qual dessas teorias tem mais chances de ser verdade? Comenta aqui embaixo o que você acha e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, não esquece que o Sunny Play tá concorrendo na categoria Gamer do concurso iBash 2025. Cada dia que passa a gente vai subindo mais posições e o seu apoio é muito mais do que importante pra gente levar o prêmio esse ano. Sem dúvida seria um momento muito bacana da gente receber essa premiação, ainda mais agora com essa forte cobertura que a gente vem fazendo sobre o GTA 6, seria um momento icônico aqui no canal. Lembrando que vocês podem votar 3 vezes por dia, todos os dias, então conto muito com a sua ajuda pra Máfia Sunny Play levar o prêmio do iBash 2025. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. E por favor, tá? Não vai embora sem deixar o like pesado pra fortalecer, isso mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal e que o nosso conteúdo é relevante e merece ser recomendado. E se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, seguranças exclusivas, vídeos exclusivos além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando no botão Super Thanks, a partir de R$1, deixa nossa mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá eu compartilho essas novidades em primeira mão e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!